Pesquisando preços na internet, quem nunca se deparou com um produto bem mais barato vendido por uma loja fora do Brasil? Nos Estados Unidos, por exemplo. E já se perguntou, por que a tecnologia no Brasil é tão cara? Bem, vamos falar um pouco sobre isso. Sobe a vinheta. Notícias, opinião, curiosidades, informação. O mundo da tecnologia de forma descomplicada. No ar. Ovelhas Digitais, com Danilo Pastor. Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao Ovelhas Digitais. Eu sou Danilo Pastor e hoje nós começamos o nosso primeiro programa. E na pauta de hoje nós vamos falar sobre os altos preços, principalmente em tecnologia no Brasil. Vamos dar um resumo de por que isso acontece, porque existe tanta diferença de preço nos eletrônicos e até em outros tipos de produtos no Brasil, em relação ao resto do mundo, principalmente em relação aos Estados Unidos e China. Antes, eu quero falar aqui sobre o portal Cultura Nerd Geek, um portal com muito conteúdo, principalmente sobre cultura pop. Lá, além desse podcast, você encontra vários outros. Eu vou aqui indicar um para você, que é o carro-chefe do portal, o Conversa Nerd Geek. É um papo muito interessante sobre vários assuntos. Eles abordam de tudo mesmo, sempre colocando a visão do nerd e do geek sobre o assunto. Você encontra em culturanerdgeek.com.br/podcast/conversa-nerd-geek. Ou nos agregadores, basta buscar por Conversa Nerd e Geek. Procure por outros podcasts lá também, em culturanerdgeek.com.br/podcasts. E vamos à nossa pauta de hoje. Cara, quem não lembra de quando o PlayStation 4 foi lançado aqui no Brasil? A diferença em relação aos Estados Unidos era muito grande. Aqui o console foi lançado com preço de mais ou menos R$4.000, enquanto nos Estados Unidos ele saiu com preço de $400, o que dava na época em conversão direta uns R$850, R$800 por aí. Bom, aí você se pergunta, mas afinal, por que um produto sobe tanto de preço quando é vendido aqui? Bom, existe uma palavrinha que os economistas costumam usar não apenas para falar de quanto nós pagamos por um produto, mas também para explicar por que é tão complicado para as empresas investirem em nosso país. Essa palavrinha se chama Custo Brasil. Eu não sou especialista nesse assunto, mas eu posso citar aqui alguns fatores que podem causar esse Custo Brasil. Eu acredito que todos imaginam que um dos principais fatores são os altos impostos aqui no Brasil, a quantidade, a taxa muito alta, que pode chegar até 40%. Isso mesmo, 40% do que você paga em um produto vai para o governo. Enquanto nos Estados Unidos e China, a taxa chega a 20% ou 25%. E até nossos vizinhos aqui, argentinos, pagam cerca de 25%. Além de tantos impostos, os brasileiros ainda encaram o efeito cascata. Por exemplo, o ICMS incide sobre PIS, COFINS e tal. Mas o pior problema, e que nos deixa furiosos, é que não vemos esses impostos serem retornados de forma correta. Nos Estados Unidos, por exemplo, para o cidadão comprar um iPod Nano, ele trabalha cerca de 9 horas. Aqui no Brasil, para termos esse mesmo produto, esse mesmo iPod, a gente precisa trabalhar por 7 dias. Cara, é muita diferença. Existem, além dos impostos, outros fatores que podem causar essa situação. Vou citar aqui alguns, mas não vou me aprofundar, até para o programa não ficar muito grande. Temos na parte de infraestrutura uma energia elétrica cara que não chega em todos os lugares, o que já descarta a possibilidade de montadoras investirem em carros elétricos por aqui. Existe também problema com o transporte, combustível caro, estradas ruins, o que fazem as marcas fugirem cada vez mais daqui. Sem contar que até para as empresas locais, manter um funcionário fica muito caro. Por exemplo, para uma empresa manter um funcionário registrado com carteira assinada, ele vai custar para a empresa o dobro do salário que é pago para ele. E tudo isso a gente paga no preço final do produto. Existe também o fato de produto caro ser artigo de luxo. Usuários de iPhone, por exemplo, se gabam tanto por pagar mais de um iPhone. Afinal, eu não tenho um smartphone, eu tenho um iPhone. E para fecharmos, temos a alta pirataria no país, o que faz também as empresas deixarem de investir por aqui. O alto índice de produtos importados, por exemplo, contribui com isso, sem falar dos chamados muambeiros. Isso causa consequências graves. A cultura da pirataria cresceu tanto que há quem prefira até piratear um software de R$10. Pra que pagar? Seja o quanto for, se tem de graça, não é mesmo? Para não acabar com essa bad toda no nosso programa,
eu posso dizer que já melhoramos muito em relação a 10 anos atrás, por exemplo. Acredito que no futuro tudo isso mude e que possamos ter políticos melhores que trabalhem para o nosso povo e que possamos mudar esse cenário. Bem, é isso. Fique com o nosso resumo de notícias. Começando aqui com a primeira notícia, vamos falar sobre segurança na internet. Os hackers do ransomware Petya estão exigindo 250 mil para liberar arquivos criptografados. Bom, Petya é um malware que se espalhou por computadores ao redor do mundo. Ele criptografa arquivos e exige pagamento em Bitcoin para liberar os arquivos. Mas na verdade, alguns especialistas em segurança estão dizendo que ele não criptografa e sim simplesmente apaga os arquivos. O site Motherboard reparou que os hackers esvaziaram as carteiras de bitcoins que recebia pagamentos de resgate, transferindo o equivalente a $10.000. Eles também enviaram 2 pagamentos para as carteiras de bitcoin do Pasterbeam e do DeepPaste, que são serviços que permitem publicar textos de forma anônima. O mesmo site Motherboard conversou com os hackers e eles ofereceram um teste gratuito para provar que estavam falando a verdade. O site enviou um arquivo criptografado pelo Petya, mas não obteve respostas. A gente não deve confiar mesmo, até porque eles são hackers, né? Então o que a gente tem que fazer é se proteger cada vez mais e prestar atenção na navegação na internet. Tem uma notícia aqui também para os nossos Instagramers. São o pessoal que gosta de estar usando o Instagram aí. Na verdade é que o Instagram libera a possibilidade de você responder aqueles stories do Instagram, que são aqueles videozinhos, aquelas fotozinhas que você coloca que apagam após 24 horas. Antes, você só poderia responder elas com texto, mas o Instagram acaba de liberar uma funcionalidade que você pode responder ela tanto com vídeo e também com foto. Então você pode fazer a sua reação para os seus amigos queridos aí que fazem as suas stories no Instagram. Você pode responder a eles com vídeo também. A forma de fazer isso vai estar no post, é só você olhar lá, é muito fácil. Dá uma olhadinha lá, tem um tutorialzinho lá, bem pequeno. Bom, e a nossa terceira e última notícia de hoje, eu vou falar um pouco sobre o YouTube. Na verdade, o YouTube ele vem melhorando cada vez mais, testando algumas funcionalidades, modos de carregamentos e tal. E dessa vez, eles estão lançando um recurso muito legal. Eles vão passar a exibir prévias dos vídeos ao você passar o mouse por cima. O recurso foi anunciado no fim de junho e está sendo testado por alguns usuários. E segundo o YouTube explica, ele vai funcionar nos navegadores mais modernos, no caso o Chrome, o Opera e demais navegadores mais modernos. Espera até ficar disponível para você. A funcionalidade funciona da seguinte forma: ao pesquisar por um tema ou acessar a aba em alta ou aquela aba lateral que mostra uma lista de vídeos, quando você passa o mouse por cima, ele vai exibir um trecho do vídeo tocando, sem áudio normal. Ele vai exibir um trechozinho do vídeo, como se fosse um GIF, para você previsualizar. E isso também será selecionado pelo produtor, pelo YouTuber mesmo. Ele vai selecionar qual trecho ele quer deixar que tenha o preview. E o Ovelhas Digitais fica por aqui. Veja mais informações no post em culturanerdgeek.com.br. E aproveite e deixe seu comentário. E eu vou ali. Espero você no próximo episódio. Até mais! Você ouviu Ovelhas Digitais, no ar todas as terças e sextas no portal Cultura Nerd e Geek. Acesse culturanerdgeek.com.br. Este podcast foi produzido por Danilo Pastor, Produções de Podcast.